Política bem movimentada hoje no Brasil. Tiago, agora a gente vai falar que com 277 votos a favor e 129 contra, a Câmara dos Deputados aprovou a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, apontado como mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O resultado era o esperado, Tiago. Por todos os brasileiros, né? Acusado com fortes evidências, né, com a mão na massa, literalmente, ou melhor, com a mão no crime, para ser mais exato, era o mínimo que se esperava do nosso Congresso Nacional, nesse caso falando especificamente dos nossos deputados, né, porque ele é deputado federal. Foram 20 votos a mais do que o mínimo necessário, portanto, uma votação apertada, se esperava mais. Escondidos, sim, os nossos deputados, como a gente já conhece, optaram em fazer a votação não nominal, ou seja, sem que a gente pudesse saber quem votou sim e quem votou não, pela soltura ou de Brazão ou pela manutenção da prisão dele, né? Nesse caso, 129 parlamentares acham que ele deve ser solto. Mostra o real interesse da nossa Casa Máxima de Leis em defender, obviamente, os seus. Mesmo em partidos diferentes, que são dezenas, a gente sabe, eles se unem quando necessário na defesa daquilo que vai ao interesse deles, quando em algumas horas a gente diz que lá é a casa do povo, né? É inacreditável que passamos por situações como essa, mas, apesar de apertada, é de se comemorar, ele se mantém preso. O medo dos deputados, né, é que essa prisão possa ser estendida pelo Supremo Tribunal Federal, por alguma vara judicial Brasil afora, vire moda, né? Se aplica a qualquer tipo de crime. Só que esse é um crime contra a vida, não há nada mais grave do que isso, né? Mas eles têm medo, obviamente, de outras investigações relacionadas à corrupção, à rachadinha, né? A desvio de dinheiro. Então, eles têm lá o seu receio. É como a gente falou aqui na segunda-feira, inclusive, né, ontem foi absolvido o Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, então ele continua senador, mas o PT já anunciou hoje que vai recorrer da decisão no TSE. Me parece que o bom senso do Partido Liberal de Bolsonaro é de que não vá mais mexer nesse assunto, vai deixar Moro seguindo a Casa Legislativa Máxima, que é o Senado, mas é aquilo que a gente falou, o Moro votou a favor do Flávio Dino para seguir ao Senado, né, ao Supremo Tribunal Federal, né, porque logo viria o processo contra ele. Então, assim, é um jogo de interesses, né, de se manter no poder, é natural da política, porque essa manobra, o Vinícius falou aqui sobre o caso em Garopaba, não é diferente, isso se replica nas Assembleias Legislativas também, então só que a gente fica com receio, porque assim, é sempre o interesse deles, ou de um grupo, ou de um partido, ou de uma ideologia a favor da população. Enquanto projetos, poderia ser esse projeto aí, esse caso do Elon Musk, não precisava ter tido essa repercussão se lá atrás a gente tivesse uma discussão decente sobre esse projeto que regulamenta as empresas de tecnologia, remunera as empresas de telecomunicação, está tudo isso em jogo, está tudo no mesmo pacote. Por isso que não se fala, porque as grandes redes vão receber a pressão sobre as big techs para jogar dinheiro para os veículos de comunicação. A gente se inclui aqui também, mas a gente tem que abrir esse debate de forma ampla, honesta e necessária, né? Quando a gente vê que o projeto de lei que está lá é totalmente contrário.